Sejam bem-vindos ao canal Bruno Baesso, mais uma rapidinha de Baesso. Eu vim falar aqui sobre o contrato que foi votado ontem, né? O contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, ou seja, 5 anos. Foi aprovado ontem. Informações que eu peguei aqui, você vai ver, às vezes, olhando um pouquinho para baixo, que eu estou pegando as informações que eu apurei. O contrato foi aprovado por 218 a 149, né? Sabe-se que o Flamengo, assim como os outros clubes que fazem parte da Libra, receberam um adiantamento de 60 milhões, e esse valor será descontado ao longo dos anos, né? Ou seja, vai dar 12 milhões por ano. Aí uma das questões que eu, quando estava apurando, eu fui fazer, por que o Flamengo pegou esse valor se ele não precisa? A resposta do Flamengo aos conselheiros foi no sentido seguinte, que esse valor ele ficaria lá para a Globo, se ele não pegasse, ficaria lá parado com a Globo, e o Flamengo pegando ele, ele pode aplicar o valor, fazer com que esse valor renda. Essa é a argumentação para o Flamengo ter aceitado esse adiantamento. Tá? Eu estou falando falando com vocês aqui, lendo algumas coisas, né? Alguns conselheiros falando que a Libra é algo que eles não conhecem, eles não sabem o que não sabem quem dirige, não sabem a relação do Flamengo com a instituição, eles não conhecem nem o estatuto, e estavam lá votando o contrato do Flamengo junto com a Libra, que é assinado com a Globo, né? Formando também que o CEO da Libra esteve lá, ele junto com Gustavo Oliveira, foi que fez a apresentação para os conselheiros. Outro fato que foi informado aqui, conforme eu apurei, que o BAP, que era um opositor a esse contrato, ontem ele se manteve neutro e não teve nenhuma manifestação contrária, né? Foi até uma reunião, pelo que ele falou, não foi muito longa, começou às 7h15 da noite, terminou 10h20. Até informei junto com Marcelo Baco e Inácio Ferreira ontem, na resenha com o Baesso, informei o resultado, né? O que a gente tem? Agora, o Flamengo não tem mais no pay-per-view o mínimo garantido que ele tinha. A Globo antes entregava 650 milhões, agora passou a entregar 400. O Flamengo sai de 172 milhões para menor de 50 milhões de pay-per-view, conta dessa que foi hipotética, né? E aí está falando, foi uma das coisas que eu apurei. Sim, tem se falado na imprensa em torno de 80 milhões, tá? A menos. Seria o prejuízo do Flamengo. E assim, algo que alguns questionamentos que conselheiros estavam lá fizeram. O contrato da Globo, né, que o pessoal, o que ficou entendido foi que foi negociado apenas 19 jogos ou não? E os outros jogos, se entrarem? Porque pela lei do mandante você só pode negociar o seu. Então acho que nem isso foi muito bem explicado. Mas pela lei do mandante, o Flamengo só negociou os 19 jogos. É isso que a gente pode afirmar. E, assim, uma ponderação que um dos conselheiros que apoiam o contrato é que falou que o valor por jogo aumentou em relação ao que o Flamengo recebia anteriormente, né? E outra coisa, que assim ficou muito, eu vi muitos conselheiros que eu tive contato reclamaram que ficou a falta de transparência,
não ficou algo que ficou bem explicado, eles votaram meio no escuro. Isso pode até explicar uma votação que teve em torno, acho que de 40%, fazendo uma conta rápida aqui, de conselheiros reprovando. O Flamengo sabe-se que fechou isso em fevereiro. Por que só levou a votação no último dia? É um questionamento. Né? Por que é outro questionamento que eu fiz, inclusive, porque eles falam que não tiveram propostas melhores. Mas por que ao invés de fechar 5 anos, não fecharam 2 anos? Então, é, a gente que está de fora, lógico que a gente fica muito sem saber o que aconteceu. Mas quem está lá para votar parece que, não, que sabe menos ainda. Temos muitas informações que saíram pela imprensa, como a questão do contrato poder ser rompido daqui 2 anos, caso a inflação ultrapasse os 15%. Esse rompimento seria sem multa para nenhuma das partes. Foi falado que o Corinthians, que ele não saiu da Libra, mas está negociando separado, tem uma cláusula que ele não pode receber mais que ninguém da Libra. O que parece também que o pessoal do Liga Forte também não pode receber a mais, então é uma garantia que eles têm. Mas e aí? A gente tem a garantia que o pessoal da Liga Forte vai fechar, que o Corinthians vai fechar? Como que vai ficar essa questão? E se não fecham, provavelmente o que o Flamengo vai receber no pay-per-view vai cair muito. Porque aí o pay-per-view não terá os 38 jogos do Flamengo. Terá apenas os 19 jogos em que ele é mandante e os jogos em que ele é visitante dos times da Libra, com exceção do Corinthians. Então isso perde muito, porque o Flamengo ele tem uma cota fixa, uma por colocação e uma pela venda. Antigamente o pay-per-view era só pelo volume de vendas do pay-per-view e tinha um mínimo garantido. Hoje o Flamengo não tem. Então, não ficou explicado como que o Flamengo vai ganhar mais em receita com o que ele perdeu. Se há, se há possibilidade dele não ter essa perda de 80 milhões, que é o que se estima. Tem gente que fala que é mais, tem gente que fala que é menos. Nós só vamos saber isso quando o contrato efetivamente estiver com eficácia e quando os resultados saírem no balanço. E um questionamento que um conselheiro falou comigo, que é um conselheiro de oposição, falou: por que o Flamengo está abrindo mão? O que a gente sabe é a informação que o Landim e o Gustavo de Oliveira deram na rádio CBN. Segundo a informação deles, o Flamengo abriu mão para ter uma liga mais forte, em que a fatia dele seria menor percentualmente, mas que com isso eles esperavam aumentar o bolo, ou seja, ter um bolo maior e no final o valor que ele fosse receber seria maior. Mas pelo que nós estamos vendo hoje, a gente não sabe se vai acontecer. E tudo que foi levantado no conselho foi situações hipotéticas. Bem, então o que eu tinha para trazer sobre esse contrato de transmissão do Brasileiro, que foi fechado pelos clubes da Libra, com exceção do Corinthians, e foi aprovado ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo, né, que vai ser pelos anos de 2025 a 2029, é isso. Peço para vocês que deixem aqui, quem tiver mais algum questionamento, eu vou tentar apurar. Lembro que amanhã, às 21h30, tem jogo do Flamengo contra o Palestino no Maracanã.
pela segunda rodada da Copa Libertadores 2024. E na quinta-feira eu vou fazer um vídeo de pós-jogo e peço para vocês que, quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe. São essas algumas informações que eu trouxe aqui, né? Estou trazendo aqui algo mais do que eu peguei de informação ali. Não estou nem batendo muito nas questões que já estão sendo ventiladas na mídia, porque isso vocês já conhecem. Então, eu vou pedir para vocês que compartilhem, se inscrevam no canal e fiquem ligados que na quinta-feira vai ter vídeo pós-jogo aqui. Como eu gosto de terminar, saudações, meu negros, e beijo no gordo.